Existe um lugar no planeta onde ninguém pode entrar. Uma ilha cercada por mistério, protegida por leis rígidas e pela própria hostilidade de quem vive ali. Quem se aproximou demais não conseguiu sair de lá. Essa é a Ilha Sentinela do Norte, no meio da Baía de Bengala, território da Índia. Ali vive um povo que se recusa a qualquer contato com o mundo moderno. Eles são os sentineleses, considerados o povo mais isolado do planeta. Pouco se sabe sobre sua língua, suas tradições ou sua vida cotidiana. Mas uma coisa é certa: eles deixaram claro, ao longo de séculos, que querem continuar vivendo sozinhos, em seu pedaço de terra cercado pelo oceano. A Ilha Sentinela do Norte tem pouco mais de 60 quilômetros quadrados, um pedaço de floresta densa cercado por recifes de corais. Fica a menos de 70 quilômetros de Port Blair, capital do arquipélago de Andamão e Nicobar, mas é como se fosse outro mundo. Acredita-se que vivam ali entre 50 e 200 sentineleses, embora ninguém saiba ao certo. Não existe censo, não há registros escritos e a língua deles continua um mistério. De longe, observadores já notaram que são pessoas de estatura baixa, pele escura e porte atlético, muito parecidos com outros povos das Ilhas Andamão. Costumam se dividir em pequenos grupos pela floresta, vivendo em abrigos simples. É tudo o que podemos afirmar com segurança. O resto permanece escondido sob a copa das árvores, longe de qualquer olhar externo. Os sentineleses obtêm alimento na floresta e no mar. Eles pescam nas águas rasas e coletam frutos e raízes para sobreviver. Não cultivam plantações, nem criam animais domesticados. Suas ferramentas são simples, mas eficientes. Usam arcos e flechas, lanças e facões para viver e proteger o território. Embora não dominem a metalurgia, aproveitam pedaços de ferro e outros materiais de naufrágios que chegam até a ilha, moldando-os a frio para transformar em pontas de flechas ou lâminas. As canoas que utilizam são estreitas e leves, propulsionadas com varas, ideais apenas para circular dentro dos recifes. Nunca se afastam muito da costa, e a navegação de longo alcance não faz parte do seu cotidiano. Seus abrigos variam entre cabanas coletivas, capazes de abrigar várias famílias, e pequenas estruturas temporárias feitas de folhas e galhos na beira da praia. A vestimenta também é mínima: cordões de fibra vegetal amarrados à cintura, colares simples e cintos onde carregam suas armas. Tudo indica que levam uma vida autossuficiente, saudável e adaptada ao ambiente que dominam há milhares de anos. Os primeiros registros sobre a Ilha Sentinela do Norte datam do século XVIII, quando navegadores britânicos avistaram luzes na costa. Mas foi no século XIX que ocorreu o primeiro encontro direto. Em 1867, um navio mercante chamado Nineveh naufragou nos recifes da ilha. Os sobreviventes chegaram à praia, mas logo enfrentaram resistência de moradores armados com arcos e flechas. Só conseguiram sair depois de serem resgatados por marujos britânicos. Alguns anos depois, em 1880, o oficial colonial Maurice Vidal Portman desembarcou com soldados e guias de outras tribos. Encontraram a ilha vazia, mas dias depois levaram 6 habitantes, um casal idoso e 4 crianças. O casal não resistiu, provavelmente por doenças comuns, às quais não tinham imunidade. As crianças ficaram doentes, mas foram devolvidas à ilha junto com alguns presentes. Ninguém sabe se contaminaram o restante da comunidade. O próprio Portman reconheceu depois que sua expedição apenas aumentou o medo e a hostilidade dos sentineleses. Desde então, cada aproximação estrangeira foi recebida com resistência. Esse episódio pode explicar a rejeição total ao contato, que persiste até hoje. Durante o século XX, a Índia passou a observar a ilha de maneira mais sistemática. A partir de 1967, o antropólogo T.N. Pandit liderou várias expedições, sempre com cautela. As equipes se aproximavam em barcos, deixavam cocos, bananas e pedaços de ferro na areia e recuavam. Em algumas ocasiões,
Os sentineleses pegavam os presentes sem hostilidade. Em outras, respondiam com gestos de aviso. Em 1970, houve um episódio marcante. Os visitantes deixaram um porco vivo e uma boneca. Os sentineleses eliminaram o animal e o enterraram junto com a boneca, como se deixassem claro que não queriam nada daquilo. O único momento considerado realmente amistoso ocorreu em 1991. Pela primeira vez, membros da tribo se aproximaram sem armas e aceitaram cocos entregues diretamente em suas mãos. Alguns até subiram nas canoas para pegar sacos cheios do fruto. A cena foi registrada por antropólogos, entre eles Madhumala Chattopadhyay, a primeira mulher a participar dessas visitas. Mas essa breve abertura não durou. Nas expedições seguintes, os sentineleses voltaram a demonstrar rejeição. Pouco depois, em meados da década de 90, a Índia decidiu encerrar todas as missões de contato. A partir de então, a política oficial passou a ser simples e definitiva: deixar os sentineleses em paz. Mesmo depois do fim das expedições oficiais, alguns episódios mantiveram os sentineleses em destaque no noticiário mundial. Em 2004, após o devastador tsunami no Oceano Índico, helicópteros da Guarda Costeira Indiana sobrevoaram a ilha para verificar se a tribo havia sobrevivido. O resultado surpreendeu. Não apenas estavam vivos, como fizeram questão de deixar claro que não precisavam de ajuda. Um dos guerreiros foi fotografado apontando flechas contra o helicóptero, numa imagem que rodou o mundo. 2 anos depois, em 2006, 2 pescadores indianos entraram ilegalmente na zona proibida e adormeceram ancorados perto da praia. O barco foi arrastado pela maré até a costa. Pela manhã, os 2 pescadores perderam a vida em um confronto com flechas. Quando um helicóptero tentou resgatar os corpos, foi recebido com gestos de resistência e precisou recuar. O episódio mais conhecido ocorreu em 2018. John Allen Chau, um jovem missionário americano, pagou pescadores locais para levá-lo até a ilha. Ele acreditava ter a missão divina de converter os sentineleses ao cristianismo. Nos primeiros contatos, recebeu risadas e uma flecha que perfurou sua Bíblia. Dias depois, insistiu em retornar. O episódio terminou de forma trágica, com o missionário perdendo a vida na praia. O governo indiano recusou qualquer operação de resgate para proteger tanto os militares quanto os próprios sentineleses de um novo risco de contaminação. Mais recentemente, em 2025, um influenciador estrangeiro conseguiu desembarcar de forma clandestina na ilha e filmou parte da visita. Não encontrou ninguém, mas deixou cocos e até uma lata de refrigerante na praia. O caso viralizou nas redes sociais e o homem foi preso pelas autoridades indianas. O episódio reacendeu o alerta: qualquer intrusão, por menor que seja, pode colocar em risco a vida e a continuidade dessa comunidade. Os sentineleses vivem isolados por escolha, mas também por necessidade. Qualquer contato direto com o mundo exterior representaria um risco para a saúde. Uma simples gripe ou resfriado para eles poderia significar uma epidemia devastadora, já que não possuem imunidade contra doenças comuns. Foi exatamente isso que afetou outros povos andamaneses após o contato forçado no passado. Além disso, a lei indiana protege a ilha desde 1956. Existe uma zona de exclusão em torno de Sentinela do Norte, e patrulhas navais garantem que ninguém se aproxime. Essa política de não contato não é apenas legal, é um consenso ético. Respeitar a vontade desse povo é a única forma de garantir que continuem existindo. Em pleno século XXI, ainda existe um povo que escolheu viver à margem do mundo moderno. Os sentineleses continuam obtendo alimento e caminhando pela floresta como seus antepassados, sem precisar de nada além do que a própria ilha oferece. Talvez nunca saibamos como é a língua que falam, quais histórias contam ou que tradições preservam. E talvez seja melhor assim. A Ilha Sentinela do Norte é um lembrete de que nem tudo precisa ser alcançado, conquistado ou explicado. Algumas fronteiras devem ser respeitadas. E os sentineleses nos mostram isso da forma mais clara possível.
vivendo sozinhos, sem pedir nada em troca, exceto distância. Os sentineleses continuam isolados, e talvez seja assim para sempre. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Obrigado!